O vídeo que eu vou refutar agora foi feito para amaciar o ego de quem está no segundo, terceiro casamento e se divorciou muitas vezes. Então, muitas pessoas que estão nessa situação vão tender a concordar com ele, né? A explicação mais absurda que ele vai dar, até mesmo palpitando nas línguas originais. Léo, é verdade que Deus odeia o divórcio? Mentira! Mas aqui em Malaquias 2,16 não está escrito isso? O que está escrito em Malaquias 2 no original é que Deus odeia o repúdio, que no hebraico é shalak. Qual que é a diferença entre repúdio e divórcio? O divórcio no hebraico é keritut, que era uma carta que dava liberdade para a mulher casar de novo. Os homens se tornaram duros de coração e começaram a repudiar suas mulheres. Eles abandonavam elas, tratavam com violência e agressão e ainda se casavam com outras. Deixavam as repudiadas sem direito e sem sustento. Era isso que Deus odiava. Foi por isso que Deus permitiu o divórcio. Não porque o agrada, mas para dar uma proteção e um direito à mulher. Ele assume uma premissa muito perigosa ao dizer que Deus não odeia o divórcio. Inclusive, ele criou o divórcio para poder confortar as mulheres desamparadas e etc. Inclusive, ele faz uma diferenciação entre divórcio e repúdio. Divórcio no hebraico seria keritut e repúdio seria o shalá. Mas no caso aqui, o divórcio é um substantivo e o divorciar-se, que é o repúdio, é um verbo, né? No caso, a pessoa está se divorciando. Fato é que em Mateus, por exemplo, 19:6, os fariseus, né, perguntam: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Perceba aqui que o divórcio ele antecede o repúdio. Os dois estão interligados e não separados. Então aqui no grego fica divórcio como apostasion, um substantivo, e repudiar, apólio, né, que no caso é o verbo de estar se divorciando. Então só pode acontecer repúdio se acontecer um divórcio. Repudiar é o mesmo que divorciar-se. Mas em casos de violências, traições e abandono, é um direito se divorciar e até denunciar. Mas quem se divorcia pode casar de novo? O ideal é que não se case novamente. E, se possível, escolher o perdão e a reconciliação. Mas havendo divórcio legal, pode se casar novamente. Ele fala que em caso de violência, abandono e traição, você pode se divorciar livremente e casar livremente. Né? Isso é um divórcio legal. Eu não sei de onde que ele tirou isso. A única exceção que Jesus deu para um divórcio seria em caso de porneia, que seria a traição, né? Você cometer uma fornicação com outra pessoa, um ato sexual com outra pessoa, né? Fora do casamento. Ali seria uma traição e nesse caso poderia ocorrer um divórcio ou repúdio aqui, né? Apolio. Não existe um divórcio em caso de agressão e em caso de abandono, mas se ocorrer um divórcio, o que Paulo fala é para não se casar. Só tem duas saídas. Ou se reconcilia, ou fique sem casar. 1 Coríntios 7, do versículo 10 e diante. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Né? Se porém se apartar, acontecer de se divorciar, ou que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Que o marido não deixa a mulher. Ah, meu marido me bateu, me abandonou, beleza. Celibato, né? Enquanto ele viver. Ah, Juan, isso é muito duro, eu não consigo. Casamento é isso, né? É uma responsabilidade muito grande. É por isso que os discípulos, quando ouviram falar de casamento, eles disseram: é melhor a gente não casar. Mas Jesus não diz que quem casa com divorciado comete adultério? Não, Jesus reafirma o propósito original de Deus, mas ele reconhece que Deus permitiu o divórcio por conta da maldade humana, e garantindo assim o direito às mulheres repudiadas, dizendo que quem repudiasse a mulher sem dar carta de divórcio e casasse com outra, cometia adultério. Olha o perigo dessa heresia, ele fala: Deus permitiu o divórcio. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 19, no versículo 8 em diante, né? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza dos vossos corações, é que Moisés permitiu repudiar ou divorciar de vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, isso não foi criação de Deus, né? Aí ele fala no versículo 9: eu, porém, vos digo. Quer dizer, eu estou dizendo uma nova coisa, né? A anterior não vale. A carta de divórcio, esquece. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, aqui o grego é porneia, né, que no caso é traição, e casar com outra, comete adultério. E como você sabe que Jesus estava falando do repúdio? Nos textos originais onde Jesus falou isso, o termo utilizado é apólio, que é o abandono sem a carta de divórcio. Se ele estivesse falando do divórcio, ele usaria o termo disasion, que realmente se refere ao divórcio. Bom, agora vem a melhor parte do vídeo. Ele fala que se Jesus quisesse falar do divórcio, ele falaria a palavra grega disasion. Mas pasmem, essa palavra grega não existe no Novo Testamento. Ou seja, divórcio não existe no Novo Testamento?
E ele ainda fala que apólio é o abandono sem a carta de divórcio. Vamos dar uma olhadinha nisso no grego. Bom, no dicionário Strong, né, o apólio, que é o repudiar, no contexto de matrimônio, é usado para divórcio, né? Mandar embora de casa é repudiar. A esposa de um grego ou romano podia pedir divórcio de seu esposo. É isso que está significando em contexto de matrimônio. No léxico grego do Eugênio Nida, por exemplo, aqui eu marquei aqui que ele fez para vocês o apólio, né, junto com suas variantes aqui, significa dissolver o vínculo matrimonial, divorciar-se, separar-se, divórcio. Ele usa até como exemplo aqui para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11 ao 13, né? O marido não deve divorciar-se de sua mulher, e a mulher não deve divorciar-se do seu marido. Lá Paulo fala sobre separar, né? O léxico continua: aquele que se divorciar de sua mulher deve lhe dar um documento de divórcio, usando como parâmetro Mateus 5,31. Vamos ver o que está escrito em Mateus 5,31. Jesus fala: foi dito, né? Aquele que se divorciar de sua mulher deve lhe dar certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por porneia, né, que eu já falei anteriormente, faz que ela se torne adúltera. Ou seja, Jesus está anulando a coisa anterior, que seria, no caso, a carta de divórcio, e o ato de divorciar e de repudiar. Se Jesus está anulando a carta de divórcio, logo você não pode simplesmente dar um divórcio legal, né, como ele disse no começo do vídeo. Aí o léxico continua: as expressões usadas para divórcio muitas vezes se baseiam em termos em que literalmente significam mandar embora, separar-se de, ou deixar um ao outro. Entretanto, em algumas línguas, faz-se o uso de expressões idiomáticas como, por exemplo, mandá-lo embora com suas roupas, desatar o nó que havia entre eles, ou jogar as tralhas dela fora. Já houve quem quisesse fazer distinção entre afime, em 1 Coríntios 7, do versículo 11 a 13, né? E chorizo, em 1 Coríntios 7, 15, supondo que afime implica divórcio da forma da lei, e que chorizo apenas tem em vista a separação. Entretanto, tal distinção parece ser bastante artificial. É basicamente o que ele quis mostrar aqui, né? Uma distinção entre lei formal e uma simples separação. O léxico confirma que essa distinção não tem sentido algum. Eu vou colocar outro léxico aqui com a palavra apólio, que ele disse que não tem nada a ver com o divórcio, é repúdio, né? Vamos ver o que significa. Ó, ele usa aqui, no termo grifado aqui, divorciar-se, dissolver um casamento, né? Ou seja, divorciar-se é um verbo, estar se divorciando. Mateus 5, 31, 32, né? É o texto que Jesus está falando do divórcio, do repúdio, né? Que é divorciar-se. Ó, outro léxico aqui, ó, na parte grifada: rejeitar uma esposa, divorciar-se. Exemplo, Mateus 19, 3, que é o mesmo exemplo de Jesus falando do repúdio, né? Que é a mesma coisa que divórcio. Então, para fechar com chave de ouro, né, vamos ler novamente Mateus 19, a partir do verso 7. Replicaram, né, Jesus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio, apostasion, aqui no grego, e repudiar, né, que é apólio, que também significa divorciar. No caso ficaria mais ou menos assim: por que Moisés mandou dar carta de divórcio e se divorciar? Porque divórcio é um substantivo e o divorciar-se é um ato, né, que a pessoa está fazendo, ou seja, um verbo. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés, não foi Deus, foi Moisés que instituiu essa carta de divórcio. Mas não era assim, isso não é plano de Deus. Repare que no verso 7 ele fala: Moisés dá carta de divórcio e repudiar. Só pode repudiar com carta de divórcio. É por isso que os dois estão interligados, né? Não tem como fazer uma separação como ele fez, de repúdio, que é apenas uma separação comum, né? A pessoa continua ligada, e divórcio, que é um divórcio legal, onde tem uma quebra de vínculo ali, você pode casar livremente com quem você quiser, né? E eu achei ele um pouco falso, porque no meu privado ele disse que gostava do meu conteúdo e que via muito no Kawaii, né? Mas ele respondeu o meu comentário lá no vídeo dele, né, dizendo: o perfil dele é só atacando os outros com muita soberba e arrogância, típico de fariseu. Se decide aí, meu amigo. Uma hora meu conteúdo é muito bom para você, você adora. Outra hora o meu conteúdo é arrogância, soberba, típico de um fariseu. Ou eu sou um ou eu sou outro. Se decide. Sem contar que ele falou: mas tente pensar fora do sistema religioso. Quando um cara fala isso, o cara vegano, fala todos, típico desse naipe aí. É o sistema religioso opressor que oprime. Os argumentos que eu ouço lá dos inclusivos até.
É isso, fiquem com Deus e sola a escritura.